Então vamos lá. Então isso aqui é um curso de topologia. Quem já fez algum tipo de curso de topologia por aí, provavelmente viu alguma coisa um pouco mais topologia algébrica. Já aviso para a decepção de muitos que não é o caso desse curso. Muito pouco de topologia algébrica. Só no finalzinho, um detalhe ou outro, eu vou focar bem mais em topologia geral. É o único curso de topologia geral que eu não posso. Diga. É um curso mais de topologia geral mesmo, é o único curso que tem. Para o pessoal que tiver depois mais interesse para topologia algébrica ou coisas assim, tem dois cursos de topologia algébrica aqui, né? Tem um topologia algébrica 1 e 2, pode fazer depois. Vamos lá então. Eu vou começar. A aula de hoje ela vai começar um pouco estranha, porque eu tento fazer uma motivação para a definição de topologia. O problema da definição de topologia é que ela foi melhorada ao longo dos anos para ela ficar fácil de trabalhar, tipo, esteticamente bonita, mas ela não tem nenhuma, assim, eu não consigo ver uma motivação para ela de cara. Assim, a primeira vez que você vê a definição de topologia, o que é um espaço topológico, ela é um conceito completamente, tipo, é isso aqui, é uma família que satisfaz 3 axiomas, sem muita motivação. Então, o que eu vou fazer hoje no começo da aula é fazer uma coisa que vai soar um pouco estranha, então é mais para quem já conhece, mas ela estava para motivar a definição. Aí no meio da aula a gente consegue chegar na definição de fato. Tudo bem? Então, vai aparecer umas definições meio estranhas no meio do caminho da aula hoje, no começo, mas elas vão se juntar com a definição oficial depois. Então, a definição oficial é a que eu vou fazer depois. Eu vou fazer duas definições, digamos assim. Eu vou tentar colocar as minhas definições não oficiais como definições estrela. Então, por exemplo, em vez de definir o que é um aberto, eu vou definir o que é um aberto estrela. Aí depois para frente eu defino o que é um aberto de fato, e aí eu vou mostrar que esses dois conceitos são equivalentes, mas a gente vai parar de usar as estrelas é só hoje. Tudo bem? Então só para tentar motivar aí o que diabos é essa definição. Eu vou começar, na verdade, antes a gente dá um passinho para trás e começa com definição de métrica. Eu acho que a métrica dá uma boa inspiração para o que vai acontecer. O métrico vai acompanhar a gente com alguns exemplos. Não é o exemplo principal, mas é um exemplo bom para um monte de coisa. A gente vai tentando fazer um paralelo entre as duas coisas ao longo do curso. Então, vou começar com o espaço métrico. Eu acredito que vários de vocês sabem o que é isso, mas eu vou colocar da mesma forma. Então, dizemos. Espaço métrico. A função D, ela associa o quê? Ela associa dois pontos e chega nos reais. Na verdade, ela chega nos reais positivos, né? Então, a gente pode até pôr um assim. Satisfazendo. Vou colocar na forma de 3 condições. Para qualquer x, y pertencente a x, você vai ter que a distância do x, y é maior ou igual que zero e a distância de x para y é zero se e somente se o x é igual a y. Qual é a ideia de espaço métrico? O espaço métrico ele vai tentar capturar a noção de distância numa noção um pouquinho mais abstrata. E aí o que você vai pedir 3 coisas da distância. Uma é que ela é um número positivo, um número real positivo, né? A distância entre 2 pontos aí vai ser um número positivo. E aqui o que a gente pede é que a distância de 2 pontos só é zero se é um único ponto, né? O único ponto que está a distância zero desse ponto é ele mesmo. Isso que está falando essa condição. Condição B é que a ida e a volta é a mesma coisa. Distância de x para y é igual a distância de y para x. Certo? Do tipo, distância daqui para a padaria é a mesma da padaria para cá. Essa aí, em geral, o pessoal pega mais, tipo, assume ela
Dá a impressão que as pessoas abrem mão mais fácil dessa aqui do que dessa, porque essa aqui depois você pode passar para um quociente ou fazer algumas coisas desse tipo, e essa aqui em geral o pessoal mantém. Mas você repara que na prática, na vida real, essa aqui é a mais difícil de ter, é uma das mais difíceis de ter, né? Do tipo, se eu quero marcar a distância daqui para a padaria, por exemplo, a padaria daqui é subida, né? Então a distância deveria ser maior daqui para lá do que de lá para cá, se você quiser medir esforço, por exemplo. Do tipo, então na prática essa aqui é a mais difícil de manter. A gente vai ver exemplos hoje mais tarde que dá as outras e não dá essa. Mas o problema é que essa aqui, quando você abre mão dessa, você continua com uma coisa que é muito parecida com métrica. Várias coisas trabalham bem bonitinho. Essa aqui, você já está numa situação bem mais desagradável, digamos assim. E a última é a triangular. Qualquer x, y, z pertencente a x, distância do x para y é menor ou igual a distância do x para z mais distância do z para y. Se você vai passar na padaria no caminho de casa, a tendência da distância é aumentar. Né? Se você acrescenta um terceiro ponto, a tendência da distância é ficar maior. Então, essa é a desigualdade triangular. Repara que se você não tiver essa, você já tem que tomar cuidado como é que você anuncia essa. Já dá um pouquinho de confusão, porque você já tem duas opções. Na verdade, acho que se você anuncia essa aqui do jeito errado, você volta com a primeira, mas... Ok, então isso aí é uma noção de distância. Vai falar sobre proximidade entre pontos, vai falar sobre proximidade entre conjuntos, se você generalizar isso aí um pouquinho. Mas ela é uma distância quantitativa. Do tipo, eu vou lá, eu consigo falar que um ponto está mais próximo, tipo, dado 3 pontos, eu consigo falar que esse ponto está mais próximo desse do que aquele, porque simplesmente eu consigo falar qualquer distância, eu dou um número, qualquer distância entre esses dois e comparo os números. Isso tem suas vantagens de você fazer essa coisa quantitativa, mas se você já está um pouquinho acostumado com algumas noções matemáticas, você percebe que quantitativa nem sempre é a melhor coisa, não é a melhor coisa para trabalhar. Às vezes é melhor você trabalhar com uma coisa mais qualitativa do que quantitativa. E topologia ela vai entrar nessa ideia. Ela vai tentar falar sobre proximidade entre pontos sem pôr um número. Do tipo, eu não vou ficar falando que a distância entre eles é maior ou menor porque o número que dá é esse. Eu tiro essa, jogo fora essa parte do número, eu consigo falar ainda coisas estarem próximas ou não qualitativamente. Só vou conseguir falar até coisas do tipo, está mais próximo que, em algum sentido, do que outra com o outro, mas sem falar em número. Então aí você vai cair para uma coisa um pouquinho mais geral, digamos assim. Tudo bem? Então isso aqui é a primeira motivação, a gente faz uma distância, faz uma coisa quantitativa de fato, e depois a gente vai para uma coisa mais qualitativa. Vamos dar um exemplo para esse aqui, né? Só para não ficar por vacuidade aí, o exemplo que todo mundo conhece, para considerar R uma métrica dada por não é a única, mas é uma que funciona. Dá a topologia usual, dá a métrica usual, dá tudo usual que você pensa sobre os reais, você simplesmente pega o módulo entre os dois pontos, que a gente até acaba falando que você pega a distância entre os dois, né? Do tipo, isso aí satisfaz métrica facilmente, essas duas aqui saem bem fácil, essa aqui você tem que saber a desigualdade triangular para módulo. Tipo, mas é isso aí. Também sai. Então isso aí é um exemplo de métrica. Vamos fazer um exemplo agora de uma coisa que é um pouquinho mais geral, que não é captada por essa aqui. Então, imagina que você tem, vou fazer o mesmo desenho que eu tenho aqui na apostila. Vamos pegar a reta real. Vou pegar aqui 2 pontos. Como é que a gente está fazendo? Se você for pegar a métrica e pegar esse caso aqui normalmente, você vai falar o quê? A distância entre esses 2 pontos é simplesmente pegar e fazer essa conta aqui. Mas agora imagina que você está, por exemplo, isso aí poderia representar a distância se você está numa linha reta e fazer o cálculo de distância entre os pontos que estão aqui dentro. Poderia até ser o tempo que demora para sair de um ponto para um outro com algum veículo que ande nesse negócio. Tipo,
O tempo que demora é dar uma métrica. Se você supor que o veículo consegue andar normalmente em cima dessa reta, não tem problema para que direção ele faz. Mas agora imagina que você tem isso aqui está representando um rio que corre para cá muito forte. No sentido que ele corre tão forte para cá que se você estiver aqui, você não consegue vir para cá. Tipo, você nadando, você não consegue nadar corredeira acima do, do rio. Tá claro qual é a situação que eu tô querendo dizer? Então, do tipo, aí agora vê o que, que vocês acham. Olha para esses dois pontos que eu fixei aqui no rio. O... Aí agora fica difícil porque falar em português não deixa de ser tão específico, mas se eu tiver no ponto X e quiser chegar no ponto Y, o ponto Y está perto, certo? Basicamente é porque é só largar e eu chego nele naturalmente, porque o rio me leva. Tudo bem? Então o ponto Y, em algum sentido, está próximo do X, no sentido que se eu estiver no X, eu chego fácil no Y. Mas ao contrário, não. Então você poderia dizer que o Y está começando no Y, o X está muito longe para você. É claro? Repara que se eu quiser tentar descrever uma situação dessa, via métrica, eu já não consigo. Por causa da segunda. Tudo bem? Não importa, mesmo que eu consiga fazer uma situação dessa que seja numérica, já não vai fazer métrica, porque eu tenho a segunda condição. Tudo bem? Dá para fazer uma numérica, jogando fora a segunda, você consegue ficar com a primeira e com a terceira, tem algumas especificidades aí do problema, mas é mais fácil trabalhar com topologia geral, de fato, do que trabalhar direto com isso aqui. Fala. Nesse sentido, você está querendo dizer que se você fosse tentar definir trabalho no sentido físico, isso não forma uma métrica? Sim, poderia ser algo assim, isso. Porque não necessariamente vai ser para o mesmo. É que talvez se você conseguir colocar mais alguma coisa do tipo. Bom, é porque daí tem o trabalho feito pelo rio, do tipo não sei o quê, aí do sistema inteiro seria, mas assim, do tipo do indivíduo lá dentro, não. Daria para pegar algumas situações desse tipo. Tudo bem, então eu vou tentar fazer uma motivação que pegue esse caso também. Sem trabalhar com isso aqui. Eu vou abandonar a ideia de fazer número, de botar número para tentar medir as distâncias, assim. Então depois eu não vou conseguir mais falar em distância propriamente dito, porque não vai ter mais o conceito do número. Mas eu vou conseguir falar coisas do tipo estar perto e estar longe. Mais ou menos. Beleza? Para isso, eu vou usar uma definição. É uma definição geral, funciona para outros contextos, mas neste curso ela só vai aparecer de novo numa lista de exercícios de compacidade lá na frente. Então, quem não fizer aquela lista de exercícios não vai ver isso de novo. Mas é o conceito de filtro. Se você já viu ou fez algum curso de álgebra, provavelmente você deve ter visto o conceito de ideal. Eles são primos, mas não vai aparecer do jeito que eu estou fazendo hoje. Tudo bem? Do tipo, eles são bem parentescos. Tem um parentesco grande entre ideal e filtro, mas não exatamente no contexto que vai aparecer para a gente agora. Vou definir filtro. E aí eu vou tentar explicar o que eu vou fazer com filtro para tentar falar a noção de proximidade. Mas é uma definição que só vai aparecer hoje, então não é tão assim importante para a gente hoje. Então imagina que você começou com um conjunto qualquer agora, tá? Você não tem topologia, você não tem métrica, você não tem nada por enquanto. Só tem um conjunto X. Não tem nada disso. Uma família, esqueci de pôr o nome aqui. F fresco, F fresco, F fresco.
Vamos lá. Vamos ver se eu não errei a definição. Já vou tentar explicar, inclusive, de que jeito que a gente vai usar esse troço. Só para, já que eu falei que não vai aparecer, para o pessoal que mexe mais com coisa na análise, que tem linguagem de nets ou redes ou coisas do tipo, conceito de ultrafiltro, de filtro por enquanto, e de rede, aí eles são bem intimamente ligados. Assim, meio que o que você faz com um, você faz com o outro. Tipo, então, mas isso é duas linguagens para falar da mesma coisa. Vamos lá, vamos ver o que diabo desse negócio está querendo dizer. Eu vou usar o termo filtro, os elementos de um filtro, eu vou fixar um ponto e eu vou fixar um filtro para esse ponto. Quem que vai ser o filtro para esse ponto? Imagina que você está aqui com o seu espaço, então por enquanto é só um conjunto. Eu tenho um ponto lá específico e eu vou querer usar aquele conceito para tentar falar sobre coisas que estão próximas desse ponto. O filtro associado a esse ponto, a ideia intuitiva dele vai ser o quê? Vai ser todas as regiões que eu considero como próximas desse ponto. Qualquer definição vai parecer um pouco estranha, mas é do tipo, daqui a pouco vai ficar um pouquinho melhor. Então, eu vou descrever todas as regiões possíveis de proximidade dele. Então, por exemplo, uma região de proximidade que é razoavelmente inútil, mas que é uma região de proximidade, é o espaço inteiro. Aí, qual que é uma outra? Imagina assim, imagina que eu já achei que isso aqui é uma região de proximidade do meu ponto. E eu achei também que essa aqui também é uma região de proximidade do meu ponto. O que a segunda condição está falando é que essa aqui é uma região de proximidade do meu ponto. Tudo bem? Certo? Então, ó, a primeira está falando, olha, se você está me dando uma região de proximidade do seu ponto, na verdade isso aqui é uma condição de não trivialidade, mas se você tem uma região de proximidade do seu ponto, você tem que ter pelo menos algum ponto lá dentro. Pelo menos o seu ponto X vai estar lá dentro, nesse caso aqui específico nosso, mas no geral você pede isso aqui. A segunda está falando, olha, se você tem duas regiões que você considera como sendo próximas do seu ponto, a intersecção delas também tem que ser. E a última está falando que, bom, se você tem uma região pequena que é próxima, qualquer coisa maior que ela é uma região de proximidade também. Tudo bem? Se você voltar no meu exemplo do rio, talvez fique um pouco mais fácil para tentar enxergar o que está acontecendo aqui. Olha, ou pelo menos vamos... Não, vamos fazer mais uma coisinha aqui antes de dificultar mais. A dificuldade que aparece aqui é porque aparece uma coisa inversamente proporcional. Não tem número, mas a ideia é ser inversamente proporcional. Imagina o seguinte, imagina que você tem agora uma situação assim. O que eu quero dizer com inversamente proporcional? Imagina que você tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Quanto mais regiões de proximidade... Na verdade aqui... Bom, quanto mais regiões de proximidade dois pontos dividem, mais próximos eles estão entre si. É que dá o inverso proporcional se você tentar fazer um número. Quanto mais regiões eles dividem, menor é a distância entre eles, se tivesse uma distância. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que se eu tivesse esses três pontos, eu tenho que isso é uma região, isso aqui é uma região, e só isso aqui é uma região. Vamos dizer o seguinte. Tudo bem? Suponha que só tem essas três regiões possíveis. Se você pensar desse jeito, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C. Quem está mais perto do ponto A? O B ou o C? O B, certo? Ele está mais perto do meu ponto A, porque tem mais regiões de proximidade do A que tem o B, do que regiões de proximidade que tem o A e tem o C. Tudo bem? Se você quiser ver isso no conceito de espaços métricos, dá a mesma coisa. Porque qual que é a ideia, o que vai ser a ideia de vizinhanças no espaços métricos? Uma ideia de vizinhança que eu ainda não falei esse termo, mas que vai ser essa ideia dos filtros, vai ser o quê? Você pega um ponto e pega todas as bolas de raio positivo em volta desse ponto. Qual que é o ponto? Os pontos mais próximos, eles estão em mais bolas. Que qualquer coisa que passou daquela distância, eles estão lá dentro. Certo? Então, quanto mais você divide vizinhança, mais perto você está.
Se você for tentar pôr um número aí, o número daria menor, mas a gente não vai conseguir pôr número. Tá mais ou menos claro isso? Aí agora, o que a gente faz aqui? Nesse caso que eu falei da correnteza do rio, o que eu posso fazer? Eu posso colocar que os pontos próximos desse cara aqui, a gente vai ter vizinhança básica, do base, depois lá para frente, coisas desse tipo, vão ser o quê? Vão ser os pontos, eu vou olhar só para pontos para cá. Esse aqui eu olho só para pontos para cá. É lógico que eu vou ter que depois colocar todo mundo também, porque todo mundo é um aberto, mas vai ter muito mais abertos que vão olhar para lá só, então esses pontos vão ficar perto desse, os pontos para cá vão ficar perto desse. Tudo bem? Então é essa ideia que vai aparecer aqui pra gente. Então, esse aí me dá essa ideia aí do coisa. Eu consigo... Bom, vamos fazer a definição bonitinha aqui. Eu pensei em não fazer, mas... Então eu pego duas coisas, eu pego um ponto e um xizinho lá dentro. Que eu vou começar a pôr essas estrelas, porque vai ter um nome parecido com isso sem estrela depois, que é quando a gente faz a definição usual. Mas... Então, basicamente, o que vai ser o sistema de vizinhança estrela? Vai ser o quê? Você me fala o ponto, eu te dou um filtro em volta dele. O que é um filtro em volta dele? É um filtro nessa definição aqui, mas eu tenho que ter que todos os elementos desse filtro têm o ponto X. Okay? E aí isso aqui vai me dar essa ideia de proximidade desse ponto. Do tipo, então eu vou conseguir já falar que um ponto está mais perto do X do que um ponto A e um ponto B. Quem está mais perto do ponto X? Quanto mais pontos da vizinhança do X o A tiver, mais perto está. Então, se ele tiver em mais pontos do que o B, ele está mais perto do que o B. Tudo bem? Então, por enquanto, eu estou fazendo só uma definição local. Estou falando só sobre proximidade de um ponto. A gente vai ter que brincar um pouco aqui para fazer a compatibilidade entre as duas coisas. E aí essa parte fica um pouquinho mais chata. Então, por exemplo, vamos fazer dois exemplos aqui rapidinho. Exemplo 1. Esse exemplo aqui ele é um sistema de vizinhança para o X. Vê se você reconhece. Cuidado na hora de tentar reconhecer esse cara. Estou tentando falar todo mundo que é perto do ponto X. Então, regiões em volta do ponto X.
dá uma primeira vontade de falar que são todos, para quem já conhece, bom, todo mundo conhece aqui a terminologia do que é um aberto em R. Dá vontade de falar que é todos os abertos que tem o R, que tem esse ponto X. Não é isso, é um pouco mais que isso. Tem esses, mas tem mais gente. É qualquer ponto, é qualquer conjunto que contenha um aberto em volta do X. Para quem já conhece a terminologia de aberto nos reais. Tudo bem? Então, por exemplo, se você pegar o conjunto zero, o ponto zero, se eu pegar o intervalo fechado, menos 1, 1, isso está aí dentro. Porque cabe esse aqui, né? Tudo bem? Mas, se eu pegar esse aqui, esse não tá. Se eu pedir em volta do zero, porque não coube um aberto em volta dele. Tem um aberto lá dentro, mas esse aberto não tem o zero. Tudo bem? A gente vai voltar, depois que a gente definir topologia de direito, a gente vai chegar exatamente nesse mesmo conceito, mas ao contrário. A gente vai começar, aqui a gente vai começar com uma... A ideia vai ser começar com o conceito de vizinhança e chegar no conceito de aberto. Depois que eu fizer a definição de aberto de fato, eu vou começar com aberto e chegar no conceito de vizinhança e a gente vai chegar aqui de volta. Mas aí vai ser essa coisa do que é definição formal ou não. Definição usual ou não. Tá claro mais ou menos o que eu estou fazendo aqui? Tudo bem? Poderia generalizar isso aqui para um espaço métrico qualquer. Para um espaço métrico qualquer é o quê? Fixado um ponto do espaço métrico qualquer, eu pego qualquer conjunto que caiba uma bola aberta em volta do meu ponto. Vai dar a mesma ideia. Tá bom? Repara que caber uma bola aberta em volta do meu ponto e ter isso aqui em volta do meu ponto, no caso dos reais, é a mesma coisa. Tá equivalente. Certo? Isso é um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Só para ficar um pouquinho... eu pus aqui sobre Q porque isso vai ser útil para mim no futuro, mas eu podia pôr sobre os reais. Essa aqui é a usual, tá? Essa é a usual. Vai dar a topologia, a vizinhança, tudo usual. Só é um exercício mais ou menos simples de verificar que esse troço de falta, a única definição que a única coisa que a gente tem que verificar para satisfazer essa condição é todo o x está lá dentro, mas isso é claro, e verificar que é filtro. Só rapidinho, né? O vazio não está, porque todo mundo tem o x. Se você tem intersecção de 2 e cabe aquele intervalinho, a intersecção dos dois cabe o intervalinho que você pega o menor dos raios, e o último é mais fácil, né? Porque se cabe o intervalo no pequeno, cabe no grande. Então você verifica rapidamente esses aí. Mas é bom fazer se você não está acostumado com essa linguagem. V contido em R, se existe um A pertencente ao Q, A maior que X, tal que X A contido em V. Não sei se do seu ponto de vista você acha que quase não mudou nada ou se mudou muita coisa, mas é parecido, mas é bem diferente. Tudo bem? O outro, eu coloquei o meu ponto X com uma certa folga para os dois lados. Esse aqui eu botei a folga só para um lado. Ele verifica as três condições. Todo mundo tem o X. Se você pegar dois caras, é até mais fácil de ver aqui a intersecção deles está lá dentro também, porque você pega o menor dos As. E, bom, esse aqui é mais fácil. Aquela lá dá essa aqui. Ela vai capturar essa ideia. Tudo bem? Estou tentando motivar para vocês que esse exemplo aqui que a gente tinha feito antes, que não dá para pegar pelo caso métrico, já vai ser capturado por essa ideia. Tudo bem? Essa aqui é a topologia, vai dar a topologia usual depois. Essa aqui vai dar o nome esquisito, mas que vocês vão me ouvir falar muitas vezes no curso, porque eu gosto de dar contra-exemplos. É o cara que inventou esse, é o Sorgenfrey. Se você for procurar em livros americanos, eles têm uma tendência a não botar esses nomes, então eles são, acho que é do upper limit ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca uso essa. Então eu vou usar essa aqui. Tudo bem? A ideia é que você só consegue aproximar pontos por cima, por baixo não. Por isso que é esse upper limit. Tudo bem? Então vai ser a reta de Sorgenfrey que a gente vai usar algumas vezes, mas depois a gente volta nela mais bonitinho. Então os dois são sistemas de vizinhança em volta do ponto. Tá vendo? Tipo, você tem bastante escolha para fazer isso aí.
Ok? Eu poderia pegar simplesmente todos os subconjuntos que tem o x. Isso dá um terceiro. Fala. Algum motivo especial para pegar racional? Não, é só porque depois para frente eu vou querer pegar vizinhanças pequenas, no sentido que eu quero menos gente lá dentro. E aí não que são menos gente, mas que elas são geradas por menos gente. E aqui eu pego só inumeráveis e no outro eu vou pegar contínuo, então isso vai me facilitar a vida para frente. Mas eu poderia pegar reais aqui. Daria uma coisa. Vai, dois exemplos, vai, só para não ficar só nesses dois. Mais um exemplo seria todos os subconjuntos que contêm o ponto x. Isso dá um filtro. Essa aí vai dar a topologia discreta para quem quiser depois pensar. Eu posso ir para o outro lado, eu posso pegar só a reta inteira. A única vizinhança em volta do ponto x é a reta inteira. Satisfaz aquelas três condições. Porque a reta inteira não é vazia, se eu pegar a reta duas vezes, a intersecção continua sendo ela, e qualquer coisa maior que a reta é a reta. Também satisfez. Essa é a topologia caótica. Depois o pessoal dá contra exemplos também, mas é sempre para o lado sem graça. A discreta é mais útil, mas a caótica é mais... Qual que é a discreta? A discreta você pega todos os conjuntos que tem o x. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte. Usando essa ideia, agora eu vou dar a definição do que seria um aberto. Eu vou começar com filtro e vou definir o que é aberto. Daí eu vou definir como? Eu vou definir aberto estrela, porque eu comecei pelo lado errado, né? Então, tipo, comecei com vizinhança primeiro. Cada elemento que está no sistema de vizinhança estrela é uma vizinhança estrela. Aí eu vou começar então com essa definição e vou definir o que seria um aberto, vou chamar ele de aberto estrela. Tudo bem? Então eu começo assim, ó, eu faço assim, seja x um conjunto. Eu vou pegar uma família desse jeito aqui, ó. Vx, x pertencente a x. Estou indexando pelos próprios pontos do x. Tá, ok. Vx é sistema de vizinhança estrela. Eu pus estrela ali em algum lugar, todo lugar que eu não pus aqui tinha que ter estrela, né? Bom, aqui eu nem escrevi nada. Aqui tinha que ter estrela. Então, o que eu comecei aqui? Eu peguei um conjunto, a ideia intuitiva que você tem aqui. Peguei um conjunto qualquer e agora consegui falar o que são pontos próximos de cada ponto. Peguei para esse ponto quem são os próximos desse, peguei para esse ponto quem são os próximos desse. Cada um deles tem um filtro. Tudo bem? Por enquanto eu não estou falando nada aqui que tem que ter... Tipo, eu posso pegar... Para alguns pontos eu pego uns filtros de um jeito, para outros pontos eu pego uns filtros nada a ver com aquilo. Não tem nenhuma noção de compatibilidade aqui, digamos. Isso eu vou acrescentar depois. Tá? Então, só essa definição meio bagunçada aí. Dizemos que contido em x é aberto estrela, porque eu estou vindo das estrelas, se para todo x pertencente a x pertence a v de x. Se eu não errei, só é confuso. Se eu errei, é confuso e errado, mas se eu não errei, é só ver aí o que vocês acham. Não tenta olhar isso sintaticamente, que sintaticamente não ajuda nada. Tenta olhar isso aí semanticamente, ver o que é o significado desse troço. O que eu estou querendo dizer aqui, o que é? Tem uma estrela aí para diferenciar da definição que a gente vai fazer depois, mas a minha noção agora vai ser o quê? O que eu vou chamar de aberto é qualquer conjunto que ele é uma noção de proximidade para todos os pontos que estão nele.
No momento que eu falo que o A pertence a isso aqui quer dizer A é uma noção de proximidade para esse ponto X. E aqui eu falei que é isso para qualquer um dos elementos. Por exemplo, se você pegar no primeiro exemplo ali, no primeiro exemplo, que é o usual nos reais, isso aqui é um aberto, como vocês esperavam ser. Porque qualquer ponto que você pega aqui dentro, cabe um intervalinho aberto lá dentro, inteiramente contido. Certo? Então esse sim. Esse não. Por que esse não? Porque o zero, por exemplo, não é. Ele não é uma noção de proximidade para o zero. Ele é uma noção de proximidade para o meio, mas não para o zero. Tá claro? Esse não. Ele é uma noção de proximidade, bom, para o 1 não, porque o 1 não está lá dentro, mas é para o meio, mas não é para o zero. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Talvez mais um exemplo aqui. Esse também não. Esse sim. Beleza? No segundo exemplo, que é a reta de Zorgefrey, aí as coisas mudam um pouquinho. Esse sim. Então isso é um aberto na topologia da reta de Zorgefrey. Porque o único ponto que parece que daria problema é o zero e, bom, você consegue pegar para lá. Tudo bem? E esse? Esse dá vontade de falar que não, mas é sim também. Certo? Qualquer ponto que eu pego para cá, cabe um tanto para lá. Qualquer um que é aberto aqui, é aberto aqui. Tudo bem? Então esse sim, esse não. Porque o x, o 1 não cabe. Não tem nenhuma noção de proximidade aqui em volta do 1. Ele não é uma noção de proximidade para o 1. Tudo bem? Esse aqui também não, vai. Se eu colocar aquela topologia lá que eu tinha falado no começo, as vizinhanças, que é todos os pontos que contêm o x, todos esses são abertos, meio sem graça. Todo mundo é aberto. Tá claro? Beleza? Então, aqui o que eu quero falar é o seguinte, um cara aqui, eu só vou falar que ele é, por exemplo, esse aqui, eu estou falando que ele é um aberto estrela, por quê? Qualquer ponto que eu pego aqui dele, então, por exemplo, pode ser o meio, pode ser um terço, não pode ser o zero, não pode ser o 1, mas qualquer outro ponto, cabe um intervalo aberto, no sentido daquele ali, com extremos racionais, digamos, e aqui inteiro, em volta dele. Né? Tipo, qualquer pontinho que eu pegar aqui dentro, vamos fazer o desenho dele aqui em cima, pega um ponto aqui, cabe um intervalinho assim. Então esse é um aberto. Qualquer ponto satisfaz aquela coisa ali. Então, o que eu estou querendo dizer é, você já fixou o que é uma família de vizinhança. Então aqui no meu caso, quando eu estou falando que é aquele exemplo, a família de vizinhança para cada ponto é aquela ali, é essa aqui. Para cada x real, eu defini esse cara aqui. Vx com essa condição. Tudo bem? Então fixei esse negócio. Aí agora eu vou querer saber quem são os abertos. Para saber o que é um aberto, o que eu tenho que fazer? Eu pego o conjunto e verifico se ele está no sistema de vizinhança de cada um dos pontos que estão dentro dele. Cada um dos pontos que estão dentro dele, desse aqui, está no Vx dele. Tipo, isso aqui pertence a V meio, por exemplo. Pertence a V 1/3. Mas esse aqui, talvez é mais fácil fazer pelos exemplos contrários, esse aqui não pertence ao V0. O 0 pertence ao conjunto, mas ele não pertence ao V dele. Porque em volta do 0 não cabe aquele intervalinho. Mesma coisa para o V1. Ele não pertence nem ao V0, nem ao V1.
Tipo, o V0 é a coleção de todos os conjuntos tais que contém o zero e tem uma folguinha em volta do zero. Esse aqui não tem folguinha em volta do zero. Fala. Toda vez que a gente fala de aberto, então a gente vai falar para uma dada família de sistemas de vizinhança. Isso. Dada uma família de sistema de vizinhanças que eu fixei, eu vou construir o que são os abertos a partir dela. Ou aberto estrela, digamos. Por isso que eu estou pondo essas estrelas aqui. Eu vou mudar a definição, vai ficar tudo ao contrário depois, mas é que isso aqui é só para tentar dar uma motivação para o que está acontecendo. Ali quando você diz que em volta do zero ele não é um elemento da vizinhança, como é que você, qual das três que ele contradiz? Não, ele contradiz a definição. A definição das vizinhanças que eu estou fixando aqui são os conjuntos Vs, tais que tem esses dois pontos lá dentro que cabe aqui inteiro dentro do meu V. A do zero não tem como você colocar alguém para baixo do zero. Vai ter um negativo, ele não está dentro então ele não satisfaz aqui. O que eu não consegui entender é como que o A pertence ao VX, como que O Vx é uma família de conjuntos. Sim, Então, cada um desses conjuntos que tem essa folguinha. para cada X a família vai ser uma diferente. Para cada x, a família vai ser uma diferente. Aí, a família que tem em volta do V0, do jeito que a gente definiu ali, esse conjunto não pertence à família V0 daquele jeito da definição. Porque na hora que você escreve a definição V0 aqui, coloca 0 aqui. Então, você teria que ter um A, B pertencente a racionais, tais que o A é menor que 0 e é menor que o B. Aí eu tenho que ter que esse conjunto está aqui dentro. Mas para eu ter esse cara, o A tem que ser negativo. Então eu vou ter que ter um intervalo que começa num negativo inteiro em volta do V. Mas só como é que é o meu conjunto? O meu conjunto começa no zero. Então o intervalo fechado 0, 1 não dá. Ele não pertence a esse aqui quando você define como sendo zero. Eu sei que é confuso porque a gente está tendo aqui um monte de família. Tipo, é uma família de conjuntos, né? Os elementos são conjuntos. Então, tipo, para quem não está acostumado, é uma notação a mais aí, mais pesada. A motivação para isso é que você quer tipo, relacionar distância com topologia? Estou tentando dar uma noção do que seria distância ou proximidade sem falar uma métrica. Do tipo, essa aqui é a minha... Eu acabei não fazendo uns exemplos mais... Por exemplo, quer ver? Ó? É lógico que dá para colocar uma métrica nesse troço, mas eu poderia colocar, por exemplo, proximidades desse ponto. Pega um ponto aqui assim. Se eu pegasse no plano, se eu pegar simplesmente euclidiana, na hora que eu der um raio em volta desse negócio, esse raio vai pegar coisas que estão do outro lado da parede. Que eu não gostaria que fosse tão próximo assim. Então eu poderia pegar simplesmente umas bolinhas que deformam aquilo, tipo, não pega esses caras para lá. Aí você já começa a ter essa noção do tipo, do que você quer. Por exemplo, se eu colocar um ponto perto dessa parede, como tem uma porta e tem uma porta atrás dessa, ele está mais ou menos próximo de pontos que estão do outro lado. Agora, se eu colocar esse giz lá perto da parede do fundo, que não tem nenhuma porta, do tipo aí, eles já estão longe dos pontos que estão do outro lado. Só bolas muito grandes que vão pegar os pontos do outro lado. Tudo bem? Esses aqui, ó, eu acho que é confuso se é a primeira vez que você está vendo essas coisas, e eu recomendo tentar escrever essas coisas com detalhe, que se você está achando confuso, porque do tipo, esses aqui só vem com prática. Do tipo, é confuso mesmo, mas a gente vai fazer coisa pior. Não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, mas tudo bem? Então tem que estar claro. Então eu estou vizinhança, estrela, definir o que é um aberto estrela. Essa última definição eu vou definir o que é o espaço topológico estrela. Então ele veio a partir dessa definição estrela. Tá tudo pronto pra gente. Tipo, se você quisesse assim, tipo, simplesmente falar, vai ser o quê? Simplesmente um conjunto em que para cada ponto eu fixei eu falei o que é estar pronto de cada um daqueles pontos. A única coisa que está faltando é ter alguma coisa a ver os pontos que eu falei que é próximo de um com os que eu falei que é próximo com o outro. Onde eles têm intersecção, deveria ter alguma coisa em comum ali, do tipo. Essa tradução, eu vou pôr aqui, vai aparecer na definição. A única coisa que ela acrescentar mais é isso, é uma noção de compatibilidade entre elas. Por incrível que pareça, funciona um tanto sem botar essa condição de compatibilidade. A única coisa que vai acontecer é que se você... Aí a definição que a gente tem de espaço topológico usual que vocês conhecem não coincide. Vai dar uma pequena diferença, tem os exercícios. Tudo bem? Aí é só uma curiosidade.
Tipo, então falta essa noção de compatibilidade aqui que eu vou colocar agora. Fala. Só uma dúvida. Na notação que você usa ali dos VX, isso não é um gerador, né? Isso é só um conjunto. É só um conjunto, a princípio é só um conjunto. Então, essa definição ela acaba ficando um pouquinho artificial aqui, mas ela é, na hora que você vai fazer um pouquinho de conta, você verifica que você acha que você acaba vendo a importância dela para as coisas ficarem mais limpas. Ela dá uma compatibilidade entre vizinhanças de um ponto para o outro. Tipo, é igual quando você vai fazer, sei lá, superfícies que você tem os mapas para cada coisa e você tem que fazer aquela compatibilidade onde as cartas têm alguma intersecção. É isso que isso aqui está fazendo. É esse papel que ele está fazendo. Então, como é que é o papel que ele faz? Porque do jeito que eu pus, não tem intersecção, né? Porque ele não está falando de outras coisas, mas a intersecção está embutida na definição de Alberto Estrela. A noção é que, tipo, para cada noção de proximidade que você tem em volta do seu ponto X, tem que ter uma subcoleção lá dentro que ela é muito redondinha, ela é vizinhança para qualquer outro ponto que está dentro dela. Ou seja, ela passa para as vizinhanças dos outros, ela é uma noção de proximidade para todos os pontos dela. Então é isso que ela faz. Então você consegue. Você tem um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui. Vamos pôr um terceiro ponto aqui. Aqui eu tenho as noções de proximidade desse ponto aqui. Aqui eu tenho as noções de proximidade desse ponto aqui. Aqui eu tenho as noções de proximidade desse ponto aqui. Eu poderia ter alguma coisa que tem esses dois pontos aqui. O que ele pede, simplesmente, é que para qualquer um que você pegue aqui desse lado, quando você tem que conseguir pegar um menor, porque, por exemplo, se você pegar... Imagina que eu peguei... vamos pegar dois aqui em volta desse cara. Peguei esse e peguei esse. Imagina que... Devia ter feito com cores. Vou pôr rosa assim para esse aqui é rosa, e eu vou pegar esse aqui, devia ter pego o outro. Ok. Ó, tem um deles, imagina que esse menorzinho aqui no meio não tá nessa aqui, esse menorzinho só tá dessa aqui. O que aconteceu? Tem uma noção de proximidade desse ponto que tem esse, mas nenhuma noção de proximidade que tem esse ponto é uma noção de proximidade para esse ponto aqui também. Tipo, porque elas não são... O fato de você pertencer ao VX e um ponto tá nesse cara, não quer dizer que esse cara tá no outro também. Tipo, chama esse aqui de A e esse aqui de B. Você tem que esse conjunto A pertence, vamos por B. Esse conjunto B pertence ao VB. Ele é uma noção de proximidade para o ponto B, mas esse B não pertence à noção de proximidade do ponto A. O B maiúsculo seria... Esse aqui, esse rosa aqui de volta. Mas por que ele não seria uma noção de proximidade para o A? Porque eu não pus. Do tipo, na hora que eu defini quem são as coleções, eu peguei só os brancos, não peguei o rosa.
Continua sendo um filtro, é uma noção de vizinhança, mas eu não obriguei que ele pertença. Tipo, não tem nas condições um axioma que peça isso. Que peça que se você está em alguém, você tem que estar do outro. Igual, por exemplo, isso aqui, ó. O zero está aqui dentro, mas esse conjunto não pertence às vizinhanças do zero. Eu posso deixar isso fora. Aí o que eu peço? Eu não tenho que pedir para todo mundo, eu tenho que pedir alguma coisa um pouco menos. Pedir um pouco menos é esse negócio aqui. Eu peço que tenha uma subcoleção menor, que ele está nas vizinhanças de todo mundo. Isso é só um detalhe técnico para conseguir passar de um para o outro. Tudo bem? Aí a gente tem uma definição do que seria então o espaço topológico estrela, que é vindo de vizinhança estrela. Então o que eu estou querendo motivar com isso aqui? Imagina que você tem um conjunto e você quer arbitrariamente, assim, artificialmente definir uma noção do que é perto e longe dentro desse conjunto, sem falar em números. Você simplesmente fixa coleção de coisas próximas, que você vai chamar de coleção próxima de um ponto, para cada ponto. Fez isso. Essa é a ideia principal. Para cada ponto você fala essas noções de proximidade. Com aquela ideia intuitiva que eu falei no começo. Quanto em mais pontos o terceiro ponto estiver lá dentro, mais próximo ele está daquele ponto original. Essa aqui vai ser a ideia. Para cada um deles. No finalzinho você vê lá que tem que pôr uma noção de compatibilidade aqui, do tipo entre eles. Não pode ficar tão distorcido uma das outras. Daí você recupera aqui que é a noção de topologia. Fala. Eu posso entender isso como mais ou menos para cada VX você tem uma coleção de abertos como base, mais ou menos isso? Mais ou menos. Quando eu defini o que é vizinhança, do jeito topológico, esses caras vão dar a vizinhança. Mas é que eu tô com estrela aqui por enquanto. Eu vou chegar já na ideia com topologia. Tudo bem? Ó. Então, por exemplo, deixa eu fazer só um exemplo aqui. Talvez isso ajude, talvez atrapalhe, vamos ver. Aqui eu estou com o usual. Usual dos reais. Então, no usual dos reais, isso aqui é aberto estrela. Esse aqui não é aberto estrela. Certo? É o que a gente já tinha comentado ali. Por que eu queria fazer isso? Mas repara. Isso aqui, por exemplo, isso aqui pertence ao V meio. Ele é uma noção de proximidade do meio. E aí o meio, você tem que 0 até 1, que não é esse cara, porque eu tirei fora o 0, isso aqui é uma aberta estrela. Satisfaz exatamente essa definição que eu falei aqui, ó. Você vai pegar um cara qualquer, esse, que tem o meio. Eu estou falando que é uma proximidade. Bom, então tem que ter um subconjunto desse que é um aberto. Que tem o ponto. E tem. Esse aqui, por exemplo. Tem outros menorzinhos. Aqui deve ter que fazer conta e eu vou errar, então eu não faço. Eu vou colocar um terço pro lado errado, provavelmente. Tudo bem? Beleza. Aí, proposição. Começa com o espaço topológico estrela. Então, você tem um sistema de vizinhança fixado para cada ponto e elas têm essa noção de compatibilidade que eu coloquei ali.
Você já viu a definição de topologia, você está familiarizado com essa definição que eu falei aqui. Que basicamente o que a gente está fazendo é, se eu começar com essa noção de estrela, vizinhança estrela, o Java 4 que eu fiz até agora, quando eu chegar no que são os abertos estrelas, formalmente eles formam uma topologia, que é satisfazer esse teorema aqui. Estou escrevendo aqui, que é falar o quê? O vazio e o X são abertos. Se você tiver dois abertos, ou finitos abertos, e tomar a intersecção, eles continuam sendo abertos. E se você tiver uma família arbitrária de abertos, não precisa ser finita, a união deles é aberta. Se você não gosta da notação, você pode usar uma notação mais de análise, que é o que? Se cada I pertencente ao I, você tem aí um aberto. Então, a união do I pertencente ao I, dos AI, é aberto extremo. Você enfia uns índices artificiais aí só para escrever mais fácil, mas não precisa. Um jeito de fazer sem os índices é o jeito de cima. Beleza? Tá claro o que é esse enunciado? Tudo bem? Esse enunciado sai direto pela definição de filtro. Definição de filtro implica todas as condições aqui. Se vocês tentarem fazer, vocês veem que é relativamente simples mesmo. Assim, é um exercício de filtro do tipo. Então, eu não vou fazer aqui porque eu acho que é melhor para vocês praticarem, mas é um bom exercício. Do tipo, para quem não está acostumado com isso, fala. Onde aquela definição entra ali na condição B? Não entra. Sem aquela condição, continua sendo. Qual condição? Essa condição de compatibilidade não vai aparecer aqui. Isso não é necessário. Se você fez tudo o que a gente fez, mesmo sem a noção de compatibilidade, você cai. Eu já explico o que vai acontecer, mas você já cai num espaço topológico, que é satisfazer aquilo. O que acontece é que daí, com a noção de espaço topológico, você gostaria de fazer o quê? Você vai fazer uma definição de vizinhança, e eu gostaria que as vizinhanças que aparecem aqui fossem as vizinhanças estrelas que apareceram no começo. Aí eu preciso. Tudo bem? Então é mais ou menos assim. Se você começa com espaço topológico, eu consigo dar uma definição de vizinhança. Não foi o que a gente fez até agora. O que a gente fez até agora, a gente começou com vizinhança e chegou em espaço topológico. O que eu gostaria é que você começa com uma noção de vizinhança, chega com um espaço topológico. Mas se você tem um espaço topológico, você sabe dar uma noção de vizinhança. Eu gostaria que voltasse para a mesma. Do tipo. E há o outro caminho também. Começo com vizinhança, começo com espaço topológico, dou vizinhança, e com isso eu defino uma topologia. Gostaria que chegasse na mesma. Para todas as coisas comutarem, precisa daquela noção de compatibilidade. Ela aparece só na hora dessa coisa. Posso estar enganado em qual momento foi aqui, mas acho que não. Mas tem na lista. Exatamente qualquer. Essa aqui, para todo mundo, tem que ter essa parte do aberto. Para essa demonstração aqui, eu estou quase 100% seguro que você não usa essa noção. Você só usa a definição de filtro para provar isso. Só usa a definição de filtro, não precisa da definição de compatibilidade. Ou seja, mesmo sem a noção de compatibilidade, você cai na definição do que é um conceito, do que é um espaço topológico. Para quem nunca viu a definição de espaço topológico, é uma família que satisfaz essas três condições. Mas deixa eu escrever. Ali mesmo tendo o aberto estrela, já seria um espaço topológico sem estrela. Deixa eu definir o que é o espaço topológico direitinho, aí a gente consegue fazer isso. Tudo bem? Então, esse aqui fica como um exercício aí para vocês tentarem fazer. Agora vamos para a definição usual, do tipo, como você começaria o curso se você fosse uma pessoa normal. Se você fosse uma pessoa normal, você escreve a definição de o que é um espaço topológico aqui. Então, vamos fazer isso agora. Então, definição. Então, por exemplo, você pode ignorar tudo que eu fiz até agora e falar que vai começar o curso aqui. Do tipo, talvez isso deixe você feliz, talvez, não sei. Vamos.
que é um espaço topológico? É simplesmente um conjunto associado com uma família, que você vai chamar cada elemento dessa família de aberto, que satisfaz três condições. A primeira é o vazio e o x são abertos, intersecção de dois abertos é aberta, terceira é que união qualquer de abertos é aberta. Motivação, porque funciona. Do tipo, se você quiser fazer. Se você quiser ver como a gente estava fazendo aqui, motivação, uma é essa aqui, que a gente fez até agora. Tudo bem? Então, tipo, só para vocês verem o que a gente fez aqui, a coleção dos... Se você começar com um sistema de vizinhanças para cada um dos pontos, uma coisa assim, no final a coleção dos abertos estrelas que você obteve forma uma topologia. Uma topologia é a família dos abertos. Fala. Então, o que você estava definindo antes era tipo, para dar uma intuição do que seria o sistema. Dá uma motivação do porquê que... Motivação para essa definição. para isso. Porque, por exemplo, assim, agora o que eu faria aqui? Você faz isso. Um exemplo de espaço topológico. A gente agora coloca com a métrica, eu vou colocar. Mas do tipo, tá bom, a métrica funciona, e funciona para mais um monte de coisa, mas o que foi que a gente capturou aqui? Do tipo, de onde veio essa ideia? Essa ideia veio dessas coisas que eu estou fazendo antes, só que no final você tem uma definição tão redondinha, que é essa aqui que eu apresentei, ela é muito mais curta do que a gente fez até agora. Então você faz essa direto. Certo? Igual, sei lá, no curso de álgebra, quando você quer fazer o quociente para alguém, do tipo, você só consegue fazer o quociente pelo cara que é o normal. Aí você fala que define o ideal não, você define o cara ser normal se faz aquela continha lá, se funciona certo. A definição certa não é essa, né? A definição certa é o cara que dá para fazer quociente. É que coincide com aquele troço. Tudo bem? Tinha mais alguém que quer falar alguma coisa? Fala. Tem como implicar A de B e C? Acho que eu vi isso. Tentar implicar A de B e C. Vamos ver. Olha, a parte do x ter, não. Porque você poderia ter, se você deixar, por exemplo, só o vazio pertencial tal, satisfaz as outras duas. Pegar o X vazio, por exemplo, pegar a interseção e união dessas coisas. Se você deixar fazer a intersecção da família vazia e considerar que isso dá o seu espaço inteiro, sim, mas eu acho que você está brincando mais com o perigo do que devia com esse negócio. Porque intersecção vazia de conjunto é meio esquisita. Mas a união daria o vazio e dá certo. Tipo, a união é tranquilo. Mas só a intersecção que me incomoda um pouco. Acho que eu vi isso num grupo francês de matemática. É que se você sair desse contexto, por exemplo, se você pegar pega uma família F que é vazia, qualquer, não tem subconjunto de ninguém, e fala isso, o que é isso? Isso é bem ruim, do tipo, porque tipo, se você não tomar nenhum cuidado, isso aqui é a coleção de todos os conjuntos. O que você não quer que apareça assim, tão de graça. Então, mas se você tiver num contexto que todo mundo é subconjunto de alguém, aí daria para falar que isso é o x inteiro, mas você vai ter que forçar um pouco. Eu prefiro, bom, bota os dois lá, mais fácil. Tudo bem? Só para entender de novo, a parte da conjuntividade, você adicionou na definição, mas não precisava. Não preciso para conseguir esse teorema. Mas, peraí, vou chegar mais perto desse negócio. Já vamos de novo disso aí. Então, aqui eu defino o que é o aberto. Para eu ter um paralelo inteiro com o que eu estava fazendo antes, eu falta a vizinhança, sem a estrela. Então, vamos fazer a definição do que seria a vizinhança. Isso eu vou usar bastante depois. Então, agora, sempre que a gente pegar um negocinho assim, é um espaço topológico, sem estrela, nem nada. Talvez espaço topológico. Então, x, tal, tal, é uma família que satisfaz esse troço aqui, que são os abertos.
Tem que fazer esse sanduíche aqui, ó. Uma vizinhança é qualquer conjunto em volta do seu ponto X que contenha um aberto em volta desse ponto X. Então, vizinhança, ponto, lá no meio, tem que ter um aberto que faz isso. Quando eu quiser dizer vizinhança, quando você fala, mas eu quero agora um conjunto aberto em volta desse ponto, aí você fala vizinhança aberta. Vizinhança aberta. Porque para a gente vai ser útil para frente falar vizinhança fechada, vizinhança compacta. Em geral, esses caras não são abertos, então se você só pedir vizinhança como sendo vizinhança aberta, você não consegue fazer essas outras. Tudo bem? Ok? Aí agora, para tentar voltar a essa circularidade, o que acontece? Toma assim, você pode colocar... Depois vai ter sistema fundamental de vizinhança para isso, mas eu não vou fazer agora, porque a gente precisa da noção de base antes, para ter alguma noção interessante. Mas você poderia pegar, por exemplo, pega um espaço topológico, pega um ponto X, pega a coleção das vizinhanças em torno desse ponto. Isso aqui vai satisfazer a definição de vizinhança estrela, porque dá um filtro, vai dar certinho. Aí o que acontece? Então eu comecei com o espaço topológico, defini o que são as vizinhanças em torno de um ponto. Eu verifico que isso satisfaz o axioma de vizinhança estrela. Bom, mas se eu tenho vizinhança estrela, eu consigo definir o que é aberto estrela. Então eu poderia definir o que é aberto estrela. Se tudo o que a gente está fazendo está bonito, é o quê? Comecei com abertos, defini vizinhança estrela, defini aberto estrela. Tudo que for aberto estrela agora deveria ser aberto antes e vice-versa. E funciona. Nessa hora você vai usar compatibilidade. É nessa hora de mostrar que se eu comecei com aberto e depois cheguei no aberto estrela, vai dar o mesmo conjunto? Todo mundo que era aberto antes continua sendo aberto estrela depois, ou coisas assim. É aí que você funciona. Talvez não seja nessa, talvez seja na hora, porque você tem o outro caminho, que é o quê? Começo com aberto estrela, não, começo com vizinhança estrela, defino aberto estrela. Com aberto estrela, eu tenho uma topologia. Aí eu pego a noção de topologia que eu tenho, defino o que é vizinhança sem estrela aqui. E aí eu verifico se essas vizinhanças eram vizinhanças antes. Mas então seria mais geral assim como Mas você só ganha coisa horrível. Tem um exemplo lá. mas então ele satisfaz o espaço topológico? Ele define um espaço topológico. Então, tipo, todo espaço topológico é uma coisa dessa. Mas o que você ganha é muito pouco. Muito pouco para valer o esforço. Então isso quer dizer que você só usa essa compatibilidade, porque se você não usasse ela, não ia produzir nada. Eu ia produzir uma coisa nova, levemente mais geral do que topologia. Eu teria coisas que não são espaço topológico, que também satisfazem aquela definição. Do jeito que está, só espaço topológico define. Eu caio exatamente na mesma definição. Tem discussão lá na lista. Por que não vale a pena? Você falou porque você não consegue mesmo, não achar nada? Não, consegue, tem um exemplo lá. É bobo. Tipo, e ele quase dá uma topologia. Você arredonda para uma coisa lá, ele dá. É igual você, do tipo. É que por enquanto aqui a gente não vai conseguir. Bom, em espaço métrico, você tem quando a distância entre dois pontos pode ser zero, mesmo se eles não são iguais. Aí você põe lá e passa o quociente e você ganha um espaço métrico. É meio que isso. Você vai ganhar uma coisa assim. Nesse tipo de. Tipo, não compensa você ficar abrindo tanto. Talvez em algum casinho, mas. Tudo bem? É que ainda que essa noção de espaço métrico de falar que 2 tem distância zero, tem alguns casos concretos que você vai querer fazer isso, então compensa. Esse outro não vi. Tudo bem? Aí você consegue fazer a noção de, tipo, o que é os exemplos usuais do jeito... Esses dois exemplos que eu tinha escrito aqui, um que estava aqui e o outro que eu acabei de apagar, dão um exemplo de topologia minimamente simples, né? Do tipo... Então, vamos só escrever uma vez, vai. O que seria a topologia nos reais? A usual. Então, inspirado naquelas vizinhanças que a gente fez antes. O que vai ser um aberto? Então, quando você vai falar agora topologia, você já vai direto nos abertos, você não precisa ficar fixando ponto. Então, o que é? Vamos pôr assim, é a usual, que vai dar a mesma que você tinha antes. Então, nos reais vai ser tal, que é o quê? São os As contidos nos reais, tal que para qualquer Azinho pertencente ao A, existe... Vamos colocar uma linguagem diferente, só para não ficar igualzinho a definição, vou pôr um epsilon aqui, vai. Existe um epsilon. Já que vocês não gostaram do campo racional lá, vou botar aqui, ele pode ser real. Então, real estritamente positivo, eu preciso do estritamente. Tal que...
A menos epsilon, A mais epsilon, está contido no A. Essa é a noção dos abertos. Lembra que lá na definição que a gente fez do vizinhança estrela, eu falava simplesmente, é uma vizinhança estrela em volta de um pontinho X, se cabe essa folga em volta dele. Aqui eu estou falando junto já que cabe com folga qualquer elemento. Que é aquela noção que eu falei que era o aberto estrela. O aberto estrela ele é uma coisa que dá noção para todos os elementos dele, não só para alguns. Tudo bem? Reta de Zörgenfrey. Topologia é, vamos copiar A contido nos reais, tá aqui para qualquer A pertencente ao A. Eu quero pôr folga só para a direita. Para não ficar de novo a mesma coisa, eu vou colocar uma notação equivalente, mas que funciona também. Existe um N pertencente aos naturais diferentes de zero, tal que o A mais 1 sobre N está contido no A. Essa dá a mesma coisa que a gente tinha lá. Continua sendo. Se a gente tivesse começado o curso aqui, agora a gente teria que verificar que isso é uma topologia. Como é que você verifica que esses dois troços são uma topologia? Você tem que ver que o vazio está lá dentro, em geral é por vacuidade. O espaço inteiro está lá, isso aí em geral é por trivialidade. A intersecção, aqui você pega o menor das folgas, nos dois casos, e a união, se está com folga num pedaço, está com folga no tudo. Mais ou menos isso, dá para escrever. Satisfaz as três, é até mais fácil que a outra. Tudo bem? Essa definição fica, do tipo, essa definição aqui é a que todo mundo usa porque ela sai muito redondinha, ela sai muito fácil as coisas. Ela pode não abandonar a motivação, mas ela funciona na prática com uma beleza. Tudo bem? Ok, então já temos exemplos. Vamos fazer a caótica e a discreta, que eu só comentei, mas vamos deixar para... Esse é um exemplo que eu tinha comentado antes. Você pega o conjunto X qualquer e pega como únicos abertos o vazio e o X inteiro. Isso satisfaz, porque você verifica lá aquelas três condições, não tem muito o que acontecer, né? Porque, por exemplo, vamos ver a intersecção. Intersecção, você vai fazer a intersecção de dois. Ou você vai fazer o vazio com o vazio que dá vazio, ou vazio com tudo que dá vazio, ou tudo com tudo que dá tudo. Qualquer um dos casos dá um dos dois. Então, deu. E a união meio que é a mesma coisa. Certo? Então dá. Essa aqui não vai servir nem para contra-exemplo em geral, porque em geral você vai pôr a topologia, dada uma topologia satisfazendo alguma coisa, essa aqui não vai satisfazer nada, ela só satisfaz a definição de topologia. Do tipo. Então bom, mas é um exemplo. Tudo bem? Por outro lado, esse aqui dá bastante contra-exemplo, porque ele satisfaz muita coisa. Isso aqui é o partes de x, que é a mesma coisa que A, tal que A está contido em x. Pega todos os subconjuntos do x. Isso também dá uma topologia. Basicamente, todo mundo é aberto. Então, aquelas três axiomas lá são satisfeitos, porque o vazio e o x são subconjuntos. Então, se você pegar a intersecção de dois subconjuntos, continua sendo um subconjunto, e se pegar a união de subconjuntos, é um subconjunto. Então, esse também dá. Então também não dá muita graça, mas isso aqui é a topologia discreta. Essa vai ser boa para alguns exemplos para frente. Para não ficar sem provar nada hoje, vamos provar um negócio.
bom porque daí eu consigo colocar umas notações para vocês. Que seria um exercício normalmente, mas eu faço. Vai. A proposição. Você tem que dar a topologia discreta, se somente se os unitários são abertos. Tipo, você pode fazer um teste que é esse. É útil. Então, para os dois lados. Vamos ver. Em geral, essas coisas devia ser um lado, devia ser fácil, o outro tem que fazer alguma coisa. O lado fácil é que, se ela é discreta, os unitários são abertos. Porque eles são. Né? Do tipo, a única condição que você tem é ser. Né? Tipo, então, tudo bem esse lado? Do tipo, unitário é subconjunto, então ele é aberto, porque todo mundo é aberto. Beleza? Então vamos ver o outro lado. O que eu tenho que fazer para mostrar do outro lado? Do outro lado eu tenho que mostrar que, dado um conjunto qualquer, ele é aberto. Ele é a união dos seus unitários. Acabou aí. Tudo bem? Vamos escrever isso bonitinho? Olha como essa notação é prática do tipo aí, certo? Cada um desses é aberto pelo terceiro axioma, isso é aberto. Certo? Cada um desses é aberto por hipótese, então isso aqui é aberto. Tranquilo? Então a gente tem esse teste aí para ver se só uma observação. Quando A é aberto, dizemos que A é isolado. É um ponto isolado. Você pode ter que todo mundo é isolado. Não sei porque está nessa ordem aqui. Vou fazer na ordem certa aqui. Vamos fazer mais um exemplo, que era o de métrico, que a gente começou lá no começo. Então, seja xd espaço métrico. Então, D satisfaz aquelas axiomas lá do começo. Você pode colocar assim, que são os A's contidos em X, tal que para todo A existe R positivo, tal que BR A está contido em X. Isso aqui é a bola de centro A, raio R, né? Então vamos pôr a tradução, onde BRA é igual aos pontos B pertencentes a X, tais que a distância do A para o B é menor que R. Bola de centro A, raio R. Professor, acho que é A no final da definição do tal. A bola tem que estar contida no A. Aqui, sim, obrigado. Certo? Essa é a topologia induzida pela métrica. De novo, tem que verificar aqueles 3 axiomas lá, né?
Aqui a gente já consegue fazer dois exercícios diferentes. Bom, primeiro você tem que provar que isso aí dá uma topologia, mas acho que esse é mais ou menos fácil. O bom é acostumando com aquela definição lá. A outra é a seguinte, eu já defini uma topologia sobre os reais. Tá a usual, lá no canto direito. Acabei de definir uma que vem de uma métrica. E eu tinha definido uma métrica sobre os reais lá no começo que eu falei que era usual. Bom, então agora você pega a definição da topologia dos reais com a métrica usual, vê qual é a topologia e vê que ela coincide com aquela. O que é coincidir? Todo mundo que é aberto numa definição é aberto na outra e vice-versa. Vocês vão ver que na hora que você começa a escrever não tem nada para fazer, porque eu já coloquei numa linguagem que é quase igual. Do tipo, o jeito que está escrito lá é quase essa aqui, muito parecido. Mas, tudo bem? Mas já é uma coisa. A gente tem duas topologias que a gente está chamando usual para os reais. Visto como espaço métrico, visto como os reais. Bom, deveria dar a mesma, e dá. Tudo bem? Fala. Sim, obrigado. E aí você teria aqueles exercícios clássicos de espaços métricos ou coisa do tipo, que mostra que toda bola aberta é aberta. Bola aberta, a definição é aquele troço, mostra que ela dá um aberto quando você põe na topologia induzida pela métrica. Tipo, é basicamente exercício de desigualdade triangular. Tudo bem? Ok. Vamos fazer mais um que é bonitinho, serve para algumas coisas. Seja x conjunto tal igual os a's contidos em x, tal que x menos a é finito. O que eu estou fazendo? Vou chamar de aberto qualquer conjunto que o que sobra é finito. Isso é reunião com vazio, né? Porque x é entrada. Porque o x é sim, muito obrigado. Eu sempre esqueço com vazio. O x não precisa, mas o vazio precisa. Deixa eu ver se eu tinha posto aqui. Sim, aqui eu tinha posto. Em algum momento eu já errei e já consertei aqui. Mas... E se o x for finito? essa era a minha pergunta que eu ia fazer agora. O que acontece se o x for finito? Dá discreta. Tu não enxerga que dá discreta? Ou seja, a gente só tem uma definição de fato se o x é infinito. Beleza? Vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais interessante, levemente mais difícil, pela condição que estamos no curso agora. Daqui a pouco ela é fácil, mas agora talvez seja um pouco difícil. Essa topologia, se o x for infinito, vem de uma métrica? Quando eu falo uma pergunta dessa, quer dizer o quê? Existe uma métrica tal que na hora que eu faço a topologia induzida por essa métrica, dá essa. Agora vocês não têm material suficiente para responder isso assim, tipo... mas daqui a pouco vocês vão conseguir falar com uma palavra, assim, tipo. Hausdorff. Para quem já viu Hausdorff, isso aí resolve esse. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas entenderam qual que é a minha pergunta aqui? Do tipo, porque a gente está fazendo um negócio que eu estou querendo, quero ser uma coisa mais geral que espaços métricos. Bom, se todo exemplo que eu der, que é o que eu estou fazendo até agora, for métrico, bom, essa não é. Mas todos os outros são. Não, aquela não é. Aquela não é também. Bom, eu não ganho muita coisa, né, do tipo, então tem que ter algumas coisas que não são métricas. A Zorgenfrey não era métrica, essa não é métrica, se o x é infinito. Aqui eu estou passando batido que essa é métrica, viu? Cadê? Essa é métrica. Esse é um exercício interessante ver qual que é a métrica. Do tipo, mas é métrico. Existe uma métrica que faz essa.
Tem uma métrica que chama discreta, ela se chama assim por um bom motivo. Mas... tô aqui, né? Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou talvez para a definição de subespaço, então, definição. Gestal. Espaço topológico e y contida em x. Coloquei duas iguais aí, porque às vezes é mais fácil trabalhar com um, com o outro, mas a igualdade deveria ser, se estiver certo, deveria ser mais ou menos clara. O que eu vou chamar de topologia induzida no subespaço? Do tipo, eu quero, o que é subespaço? Eu tenho um conjunto grande, agora eu tenho um conjunto menor. Eu quero falar o que são os abertos no pequeno, baseado que eu sei o que são os abertos do grande. Então, basicamente, você vai fazer o desenho assim. O desenho é esse aqui. Você pega o seu grande, que chama x, pega o seu pequeno, que chama y. O que vai ser um aberto no pequeno? É qualquer coisa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um aberto no grande, essa coisa inteira. A parte que fica no pequeno é o que você vai chamar de aberto no pequeno. Tudo bem? Erros comuns que se você nunca fez na vida, você vai fazer em algum momento. O aberto no subespaço não é aberto no grande necessariamente. Em geral, não é. Tudo bem? Você não consegue falar que o aberto no pequeno é aberto no grande, a não ser que você já saiba de antemão que o próprio y é um subconjunto aberto do grande. Ok? Bom, uma parte que eu já passei batido, mas que é um exercício, é se você fizer isso, tal linha é uma topologia sobre y. Tem que verificar aquelas três condições. Tipo, o vazio e o y inteiro estão lá, basicamente porque o vazio e o x estão no grande. E aí as intersecções e as uniões é meio que trabalhar com a definição que eu coloquei. Tudo bem? Então você vai ter esse exemplo. Eu acho que eu vou... Não, vou parar aqui, porque agora próximos assuntos eu vou começar a definir fechado e aí fazer fecho, essas coisas, aí acho que já é muito para hoje. Tudo certo? Tudo bem? Então, é isso por hoje. Eu não marco horário de atendimento, mas quem quiser falar comigo, me escreve um e-mail e te marca horário. Eu acho mais fácil do que bater na minha porta, apesar da minha porta ser aqui perto, do tipo, é muito chance de eu não estar lá, então você perdeu a viagem. Então escreve um e-mail antes, mas se quiser bater. Acho que você aperta de novo. Aqui, depois da definição de sistema de vizinhança, Certo? aqui essa definição de proximidade ficou muito clara aqui. Não será que aqui falta x e y pertencem a V?